Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar uma volta no quarteirão. Brincadeira, uma volta não, né? O negócio hoje é interplanetário. Vamos embarcar numa jornada pelo nosso próprio planeta. E olha que ele é mais surpreendente do que parece. Mesmo vivendo aqui todos os dias, lavando a louça, indo para o trabalho, reclamando do trânsito, muita gente não faz ideia do quão incrível e misteriosa é a Terra. Sério, a gente pisa em cima de um motor gigante de placas tectônicas, vulcões adormecidos e um núcleo mais quente que a casa da sua avó no verão. Por isso, meus amigos, preparei 10 curiosidades que vão te deixar com aquele famoso uau na cabeça. Então bora direto ao ponto. E segura essa viagem porque vai ter de tudo: ciência, fenômenos bizarros e umas revelações que parecem saídas de um filme de ficção científica. Apertem os cintos, porque a aventura começa agora. Você já deve ter visto aquelas fotos incríveis da Terra, redondinha, azulzinha, tirada lá do espaço, né? Pois é, meus amigos, me desculpem acabar com a sua alegria, mas a Terra não é exatamente uma esfera perfeita como nos mostraram. Na verdade, ela é meio achatada nos polos. Tipo quando você senta em cima de um bolo mole, sabe? Só que, no caso da Terra, quem sentou foi a gravidade e o movimento de rotação. A parada é tão séria que esse achatamento tem até nome geoide. E não pense que é pouca coisa não. A diferença entre o diâmetro no Equador e nos polos é de 43 quilômetros. É tipo comparar a altura do Neymar com a Torre Eiffel, só que em escala planetária. E isso, meus amigos, impacta um monte de coisa. A gravidade em diferentes pontos do planeta, a órbita dos satélites. É tudo uma questão de física, meus queridos. E por falar em física, preparem-se para mais uma. O ponto mais distante do centro da Terra não é o Monte Everest, como muitos pensam. É o Monte Chimborazo, no Equador. Isso porque ele fica bem na parte mais gordinha da Terra, lá no Equador, que é mais distante do centro do planeta do que o Everest, que está no Himalaia. É como se a Terra fosse uma laranja gigante e o Chimborazo estivesse no topo de um dos gomos. Mas não para por aí. Para completar o pacote de esquisitices terrestres, o nível do mar também não é uniforme. Sério, parece que o planeta não consegue fazer nada direito. Brincadeira, Terra. Mas é que entre marés, ventos, correntes marítimas e o relevo do fundo do oceano, a superfície da água fica parecendo um daqueles brinquedos de parque de diversões que sobem e descem. É cada coisa nesse planeta que a gente nem imagina. E se eu te disser que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, você acredita? Não, não estou falando do capeta, nem do inferno. Estou falando de um calor infernal de verdade, com temperaturas chegando a 6.000 graus Celsius. É como se a gente vivesse em cima de uma panela de pressão gigante, só que muito mais quente. Mas de onde vem tanto calor assim? É que a Terra é como uma cebola cósmica, com várias camadas, e cada uma delas tem um papel nesse forno planetário. A maior parte do calor vem lá do início da formação do planeta, quando a Terra era uma bola de rocha derretida. É o famoso calor residual, que até hoje está preso lá no núcleo. E como se não bastasse esse calor primordial, ainda tem o atrito entre as camadas internas da Terra, que gera mais calor ainda. É como esfregar as mãos muito rápido no inverno para aquecer, só que em escala planetária e com muito mais pressão. E para completar o combo da sauna terrestre, ainda tem o decaimento radioativo de elementos como urânio e tório, que liberam energia na forma de calor. É como se a Terra tivesse um reator nuclear gigante no seu interior. Mas calma, não precisa entrar em desespero. Esse calor todo não é à toa. Ele é o motor de tudo o que acontece na superfície. Vulcões, terremotos, a movimentação das placas tectônicas. Sem falar no campo magnético da Terra,
que nos protege das radiações solares e é gerado pelo movimento do núcleo externo. Ou seja, agradeçam ao calor infernal do centro da Terra por podermos viver nesse planeta. A Lua, essa nossa companheira celestial que ilumina as nossas noites, não está ali só para nos fazer suspirar com a sua beleza. Ela tem um papel fundamental na vida na Terra, influenciando as marés, o clima e, acreditem ou não, até os terremotos. Sim, meus amigos, vocês ouviram direito, terremotos lunares. A parada é a seguinte: a gravidade da Lua exerce uma força de atração sobre a Terra, e essa força não é uniforme. Ela é mais forte no lado da Terra que está mais próximo da Lua e mais fraca no lado oposto. Essa diferença de força gravitacional causa as marés, que todo mundo conhece. Mas o que muita gente não sabe é que essa força também afeta a crosta terrestre, provocando pequenos tremores de terra. Esses tremores, meus queridos, são os tais dos terremotos lunares. Eles são geralmente bem fraquinhos, quase imperceptíveis para nós. Mas os sismógrafos, aqueles aparelhos que medem terremotos, conseguem detectá-los. E o mais interessante é que os cientistas já comprovaram que existe uma relação entre a posição da Lua e a ocorrência desses tremores. Quando a Lua está em determinadas posições em relação à Terra, a força gravitacional que ela exerce sobre o nosso planeta é intensificada, e isso pode ser a gota d'água para desencadear terremotos em áreas que já estão geologicamente instáveis. É como se a Lua desse aquele empurrãozinho que faltava para a Terra tremer. Preparem-se para mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do nosso planeta: a existência de rios e lagos debaixo d'água. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado. Escondidos nas profundezas dos oceanos, existem verdadeiros oásis líquidos, com direito a margens, correnteza e até cachoeiras. Mas como raios essa água doce foi parar lá no fundo do mar? A resposta está na química, meus queridos. Em algumas regiões do oceano, a concentração de sal é tão alta que a água se torna superdensa, mais pesada que a água do mar ao redor. E quando essa água salgada se mistura com compostos químicos presentes no fundo do oceano, como o sulfeto de hidrogênio, a coisa fica ainda mais densa. E o que acontece com a água superdensa? Ela afunda, formando verdadeiros rios e lagos submersos, separados da água do mar por uma espécie de fronteira invisível. É como se existisse um outro mundo lá embaixo, com suas próprias leis da física e da química. E o mais legal é que, mesmo nesse ambiente extremo, com alta pressão, escuridão total e compostos químicos tóxicos, a vida dá um jeito de florescer. É isso mesmo, meus amigos. Nesses rios e lagos submersos habitam criaturas bizarras e incríveis, adaptadas a condições que fariam qualquer peixe comum tremer nas escamas. E se eu te contar que a Terra já teve 2 luas? Calma, não estou falando de nenhuma teoria da conspiração. A hipótese de que nosso planeta já foi agraciado com a presença de 2 luas é um tema quente na comunidade científica, com direito a debates acalorados e evidências intrigantes. Segundo essa teoria, há bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em seus primórdios, a Terra dividia sua órbita com 2 luas. Uma delas era a nossa Lua atual, grandona e imponente, e a outra era menorzinha, tipo uma mini-lua. Só que essa lua mirim não teve um final feliz. Cientistas acreditam que, em um evento cataclísmico, a mini-lua se chocou com a lua maior. Mas, calma, não foi uma explosão cinematográfica com direito a Michael Bay. A colisão teria sido lenta e gradual, como um balãozinho de festa murchando. E qual a evidência dessa colisão ancestral? A resposta está na própria Lua. O lado visível da Lua, aquele que estamos acostumados a ver, é relativamente plano e suave, enquanto o lado oculto é cheio de crateras, montanhas e vales. Essa assimetria intriga os cientistas há décadas, e a teoria da colisão com a mini-lua pode ser a explicação.
Quem nunca conversou com uma plantinha para tentar fazê-la crescer mais rápido, né? Mas e se eu te disser que as plantas realmente podem nos ouvir? Calma, não estou falando que elas vão começar a responder ou pedir água em português. Mas a ciência descobriu que as plantas são muito mais espertas e sensíveis do que imaginávamos. Elas não têm ouvidos como os nossos, mas pesquisas mostram que algumas plantas conseguem sentir vibrações sonoras e reagir a elas. É como se elas tivessem um sentido extrasensorial, captando as ondas sonoras que se propagam pelo ar e pelo solo. Incrível, né? Os cientistas descobriram, por exemplo, que algumas plantas conseguem ouvir o som da água corrente e direcionam suas raízes para a fonte de água. É como se elas tivessem um radar subterrâneo, guiando-as para o líquido precioso. E não para por aí. Outras plantas desenvolveram um sistema de defesa sonora para lá de esperto. Ao ouvirem o som de insetos mastigando suas folhas, elas liberam substâncias químicas que atraem predadores dos invasores. É a sinfonia da natureza em ação. Capítulo 7. Alerta magnético. O escudo da Terra em transformação. Você sabia que o nosso planeta tem um superpoder secreto? É o campo magnético da Terra, um escudo invisível que nos protege de perigos vindos do espaço, como as partículas carregadas de energia liberadas pelo Sol. Sem ele, a vida na Terra seria impossível. Mas segurem seus chapéus, porque esse escudo protetor não é estático. Ele está em constante mudança, como um dançarino cósmico, variando em intensidade e até mesmo invertendo seus polos magnéticos ao longo de milhares de anos. É como se o norte magnético virasse sul e o sul virasse norte. E as últimas pesquisas indicam que o campo magnético da Terra está enfraquecendo, principalmente em uma região específica, a anomalia do Atlântico Sul. É como se o escudo protetor estivesse ficando mais fino em alguns pontos, deixando a Terra mais vulnerável às tempestades solares. E o que pode acontecer com a gente? As consequências de um campo magnético enfraquecido são diversas, desde interferências em satélites e sistemas de comunicação, até problemas de saúde para astronautas em missões espaciais. E se a inversão dos polos magnéticos realmente acontecer, podemos esperar auroras boreais em latitudes mais baixas e, quem sabe, até algumas surpresas inesperadas. Capítulo 8. Preparem-se para mergulhar em um dos problemas ambientais mais urgentes da nossa era: as zonas mortas, áreas oceânicas onde a vida marinha luta para sobreviver. É um cenário desolador, meus amigos. Um lembrete cruel do impacto devastador da ação humana sobre os oceanos. Imaginem vastas extensões de água, antes vibrantes de vida, agora silenciosas e desertas, com poucos ou nenhum peixe, alga ou criatura marinha. As zonas mortas são como desertos submarinos, onde a vida marinha sufoca lentamente pela falta de oxigênio. Mas como essas zonas mortas se formam? A resposta está na poluição desenfreada, meus amigos. O excesso de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, provenientes de atividades humanas como a agricultura industrial e o descarte inadequado de esgoto, é o principal culpado. Esses nutrientes funcionam como um fertilizante para as algas, que se multiplicam desenfreadamente, formando imensas manchas verdes na superfície do oceano. Quando essas algas morrem, elas afundam e são decompostas por bactérias, que consomem o oxigênio da água num ritmo alucinante. Capítulo 10. Segura o relógio, pessoal, porque o tempo está aprontando das suas. Você já deve ter ouvido falar que o tempo voa, mas a verdade é que ele está, na verdade, desacelerando. E a culpada por essa lentidão temporal é a nossa querida Lua. Calma. A Lua não está ficando mais lenta, mas ela está se afastando da Terra, cerca de 3,8 centímetros por ano. É como se a gente estivesse dando um passo para trás em câmera lenta.
E essa distância crescente entre a Terra e a Lua tem um efeito curioso. A rotação do nosso planeta está diminuindo. Ah, mas é tão pouquinho. Nem deve fazer diferença. Você pode estar pensando. E é verdade, a mudança é quase imperceptível na escala humana. Mas ao longo de milhões de anos, essa desaceleração gradual tem um impacto significativo na duração dos nossos dias. No passado distante, quando os dinossauros ainda reinavam, os dias eram bem mais curtos, cerca de 22 horas. Hoje em dia já estamos em 24 horas. Mas no futuro, daqui a alguns milhões de anos, os dias terrestres serão ainda mais longos, com o Sol nascendo e se pondo em câmera lenta. E aí, aventureiros do conhecimento, gostaram da viagem? A Terra é realmente um lugar cheio de surpresas, né? Desde o seu formato peculiar até os mistérios ocultos em suas profundezas, nosso planeta nunca deixa de nos surpreender. E essa foi só uma palhinha de tudo que a gente ainda pode descobrir sobre esse mundão. O universo é um lugar fascinante e a Terra é apenas uma pequena parte dele. Mas, por enquanto, vamos aproveitar nosso tempo nesse planeta incrível e continuar explorando seus segredos. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E comentem aqui embaixo qual curiosidade vocês acharam mais legal. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 com mais mistérios da Terra. Até a próxima, exploradores!